Hello guys, today we're going to play Roblox. For some reason, it already have been 8 p.m. but Roblox still didn't release its first episode. Os Estados Unidos recebeu mais uma vez um colega ucraniano, Volodymyr Zelensky. Mas agora, o evento foi acompanhado também por líderes europeus que se deslocaram para a capital. Let's go with fake bomb, I love it. Mas, antes de contar como foi essa reunião de peso, é muito útil relembrar como esse conflito na Ucrânia começou e por que a Europa está preocupada com futuras agressões da Rússia. Yay, finally! Hello? Oh, so this is I broke a growing garden. O presidente russo vê como ameaça a Rússia a possibilidade de a Ucrânia estar sob o guarda-chuva da OTAN, a aliança militar do Ocidente. Analistas avaliam What the finally! A Ucrânia é o segundo maior país da Europa, atrás somente da Rússia. No século IX ao século XIII, o território da Ucrânia abrigou uma federação de povos eslavos, bálticos, nórdicos e de europeus do leste e do norte, chamada de Kievan Rus, daí o nome Rússia. A influência russa na região começou no século XVII. No século XIX, o território da Ucrânia foi dividido entre os impérios austríaco e russo. Mais tarde, na Primeira Guerra Mundial, os ucranianos declararam a independência. De 1917 a 1920. Coletivização agrícola soviética. Percebendo que a Ucrânia trata como genocídio, ajuda a explicar o motivo contrário ao domínio. A Ucrânia só se tornou independente de novo com o colapso do regime comunista em 1991. Em 2022, a Rússia anunciou a invasão militar de Estado. Atualmente ocupa militarmente um quinto do território ucraniano. Na terça-feira, o Vladimir Putin se uma live. Depois da reunião, o jornal americano New York Times, usando fontes do governo europeu, relatou que Putin exigiu da Ucrânia cedendo toda a região de Donbass, ocupado primeiro por separatistas pró-russos, desde 2022 pelas forças russas. Formado pelas províncias de Donetsk, Lugansk, I can beat this. Oh my gosh, I'm playing. Oh my gosh, I can't learn. Historicamente, países que se sentiram ameaçados pela Rússia buscaram a OTAN para tentar se proteger. Foi o caso da Polônia e das nações bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, nos anos 1990 e no início dos anos 2000, desde o colapso da União Soviética. A independência da Rússia foi a Wait, why is there's more options? Hey, this is cool. Or is it? Oh no. What the hell?
maybe you have gone to the secret way, and that was a wrong way. And really nice. What was this like? Easter egg in the editor. Where's the Easter egg? There's not an Easter egg. Wait. I saw look at that. Oh my PC! Loading tail mode! Ah! This is so long detail. Oh my PC! Oh my gosh! Just turn it off! This is not possible because of the ultra detail mode. It's the ultra detail mode. Rookie level
Oh, no one's wrong to educate. Depois de consultações, Zelensky fizeram uma reunião com os líderes do continente e foram a Washington. Todos reforçaram a necessidade das chamadas garantias de segurança. Putin agreed that Russia would accept security guarantees for Ukraine. Trump afirmou que Putin concorda em permitir essas garantias, mas ainda não está claro qual será o papel de cada potência. E se as tropas de países ocidentais defenderiam a Ucrânia caso a Rússia começasse uma nova guerra. Dois pontos de discordância ficaram evidentes na reunião entre Donald Trump e os líderes europeus hoje. O presidente americano colocou na mesa de discussão a possibilidade da troca de territórios. A Ucrânia resiste, mas admite a hipótese de discutir o tema em uma reunião com a Rússia. Já os líderes europeus voltaram a insistir em um cessar-fogo enquanto as negociações continuam, diferentemente do americano, que prefere ir direto para um acordo de paz definitivo. O primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, afirmou que acha difícil haver uma nova reunião sem uma pausa nos confrontos. Depois da conversa diante das câmeras, os líderes europeus se reuniram com Trump a portas fechadas. Mais tarde, o presidente americano foi às redes sociais e anunciou: ao final das reuniões, telefonei para o presidente russo Vladimir Putin e comecei os preparativos para o encontro, um local ainda a ser escolhido entre Putin e Zelensky. E depois que essa reunião acontecer, teremos uma reunião trilateral, comigo e com os dois presidentes. O Kremlin confirmou o telefonema, mas não mencionou a reunião entre os dois líderes em guerra. Agora há pouco, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que o encontro de hoje com Donald Trump foi o melhor até agora. E que os ucranianos e os líderes europeus mostraram que estão na mesma página. Zelensky também afirmou que está pronto para se encontrar com Vladimir Putin e que esse encontro deve acontecer sem exigências prévias. Vladimir Putin ligou hoje para o presidente Lula. A conversa durou meia hora. Segundo o Palácio do Planalto, Putin falou sobre a reunião de sexta-feira passada com Donald Trump no Alasca. E Lula voltou a defender uma solução pacífica para o conflito. A eleição presidencial na Bolívia vai ser decidida em segundo turno entre dois candidatos de direita, Rodrigo Paes Pereira, do Partido Democrata Cristão, e o ex-presidente Jorge Tuto Quiroga, da coalizão Aliança Livre, foram os mais votados ontem. O candidato apoiado pelo presidente, Luiz Arce, foi derrotado. É a primeira vez em 20 anos que a esquerda da Bolívia não passa no primeiro turno. A próxima votação vai ser no dia 19 de outubro. I got these are real. O ministro do STF, Flávio Dino, avisa aos bancos para não executarem ordens de governo estrangeiro sem autorização do Brasil. A Anatel muda as regras de identificação de chamadas de telemarketing. Estamos testemunhando a mais João Júnior. É melhor ir rápido e direto, mas o submarino de ataque rápido. Nós temos homens aos postos de combate. Disparar! What the actual heck? Acabamos de começar uma guerra. I found this game and it's actually good. Like visits are 2 numbers away from 1 number. Where's the Georgish? Oh my gosh, it's a demon! Ah! Ainda 9 horas.
sabe que é um cuscuz. O professor de Direito da FGV afirma que, diante desse cenário, será preciso renegociar e que existem justificativas jurídicas para buscar um acordo. Isso pode causar encerramento de relações e reforma e pode depois não ser fácil recuperar. A Raquel começa a comer café produzido em Minas Gerais, só mas alguns clientes já pediram uma revisão dos culpados. No caso dela, a produção é entregue aos compradores do Porto de Santos, que são eles os responsáveis por pagar os impostos. Alguns clientes até que nos questionaram a possibilidade de dividir essa despesa extra, né? Que pra gente não combinava, acaba esse prejuízo mesmo. Mas ao mesmo tempo, eu não posso perder esse cliente também, né? A gente está nesse momento de conversar, de tentar achar uma solução, até a possibilidade de passar esse café para algum ou outro mercado e de ir lá. Na resposta, o Brasil disse que ratifica a maioria dos tratados internacionais sobre o tema e que vem adotando medidas que incluem parcerias público-privada e reforço da legislação. Sobre a acusação de tarifas mais altas no mercado de etanol, o Brasil respondeu que a taxa brasileira se aplica a todos os países, incluindo os Estados Unidos, e é inferior à tarifa que o governo americano aplica às exportações brasileiras de etanol. Em relação à acusação de problemas na proteção do meio ambiente, o governo respondeu que está empreendendo esforços para reprimir o desmatamento ilegal no país. Na conclusão, o ministro Paulo Vieira pediu que o escritório do representante de comércio reconsidere a abertura da investigação. Disse que as medidas unilaterais vão limitar o comércio entre os dois países e consequências adversas para as relações bilaterais. E afirmou que o Brasil permanece aberto para a consulta, com o compromisso de resolver problemas comerciais com meios cooperativos e legais. O próximo passo é a audiência em Washington, entre as partes prevista para 3 de setembro. Em junho, o índice de atividade econômica do Banco Central registrou queda de 0,1%. No segundo trimestre, o IBCBR acumulou alta de 0,3%, uma desaceleração na comparação com o desempenho
do STF, Flávio Dino, num processo que não tem nada a ver com sanções a Alexandre de Moraes, impede a aplicação dessas sanções sem uma consulta prévia ao Supremo. A determinação vem em resposta a um questionamento do Instituto Brasileiro de Mineração contra municípios brasileiros que recorreram a tribunais no Reino Unido. As ações pedem indenização pelo rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho em Minas Gerais. Segundo Flávio Dino, com base na Constituição, leis e determinações de outros países não têm validade automática no Brasil por uma questão de soberania nacional e que a decisão precisará ser aplicada em todos os casos semelhantes. Ele afirmou: leis estrangeiras, atos administrativos, ordens executivas e diplomas similares não produzem efeitos em relação a pessoas naturais figuradas em território brasileiro, relações jurídicas aqui celebradas, bens aqui situados, depositados, guardados e empresas que aqui atuem. Na decisão, Dino não citou a lei Magnitsky, usada pelo governo dos Estados Unidos para impor restrições financeiras ao ministro Alexandre de Moraes, como bloqueio de contas bancárias e de bens em território americano, mas deixou claro que qualquer ação movida no estrangeiro com efeitos aqui precisará receber o aval do Supremo Tribunal Federal. Segundo Dino, ficam vedadas imposições, restrições de direitos ou instrumentos de coerção executados por pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país, bem como aquelas que tenham filial ou qualquer atividade profissional, comercial ou de intermediação no mercado brasileiro, decorrente de determinações judiciais unilaterais estrangeiras, transações, operações, cancelamentos de contratos, bloqueios de ativos, transferências para o exterior ou oriundas do exterior, determinação de Estado estrangeiro em desacordo com os postulados dessa decisão. Sem expressa autorização do STF. Flávio Dino também convocou uma audiência pública para debater o tema, ainda sem data marcada. No fim do dia, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil se manifestou novamente. Em uma rede social, afirmou, sem citar a decisão de Flávio Dino, que nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las, e que pessoas e entidades sob jurisdição dos Estados Unidos estão proibidas de manter qualquer relação comercial com ele, Moraes, já aquelas pessoas e entidades fora da jurisdição americana devem agir com máxima cautela. E quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções. A mensagem da Embaixada foi uma tradução para o português e o posto da Secretaria de Diplomacia Pública dos Estados Unidos. A Agência Nacional de Telecomunicações mudou as regras de identificação de chamadas de telemarketing. Durante 3 anos, o prefixo 0303 foi a senha para identificar ligações de telemarketing, criado para dar ao consumidor a escolha de atender ou não a chamada. Agora, a Anatel decidiu que o uso do número não é mais obrigatório. A gente fica sendo incomodado diariamente com essas chamadas, né, de origens aí desconhecidas, e aí é um dificultador nesse sentido. A medida atende a pedidos de empresas e instituições como a PAI, que reclamavam que o código, que nem era obrigatório para eles, virou uma barreira na busca por doações. Infelizmente, devido a chamadas abusivas que estavam acontecendo no 10303, as pessoas já atenderam o telefone e já viam que ia desligar imediatamente e acabavam prejudicando, né, o trabalho que nós fazíamos. Na PAI de Betim, na região metropolitana de BH, o telefone é ferramenta de trabalho e de solidariedade. É o que mantém essa saúde. E o 0303, que entra a autenticação
crianças e adolescentes também são vítimas de bullying. a outra presencialmente. Pela primeira vez, o Anuário de Segurança Pública trouxe dados sobre estes crimes. As vítimas